Milionário manda a filha Patricinha para a roça como castigo e fica surpreso. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos vídeos novos de histórias emocionantes como essa. Helena, aos 25 anos, vivia como uma princesa em um mundo onde os problemas pareciam não existir. Crescida em meio ao luxo, ela nunca precisou lidar com as dificuldades que a maioria das pessoas enfrenta. Tudo estava ao seu alcance, bastava estalar os dedos. Imagine só, qualquer desejo dela virava realidade sem nenhum esforço. Ela nunca conheceu o outro lado da vida, onde as coisas não vêm tão facilmente. Uma vida dessas pode até parecer o sonho de muitos, mas a falta de desafios reais moldou uma jovem que nunca precisou lutar por nada. E é aí que mora o perigo. Desde pequena, Helena tinha tudo o que queria, mas faltava algo essencial: a educação. Quando sua mãe faleceu, ela tinha apenas 7 anos, e foi seu pai, um empresário milionário, quem tomou as rédeas da situação. Ele fazia de tudo para agradá-la, talvez como forma de compensar sua ausência emocional. Comprava presentes, proporcionava viagens e luxo, mas esquecia de ensinar lições importantes. A verdade é que, por trás de todo o dinheiro, o Sr. Joaquim deixou de lado a parte mais difícil da paternidade: preparar Helena para a vida, para que ela soubesse lidar com a vida além das festas e compras. Por outro lado, para Helena, parecia que tudo estava perfeito. Ela estava tão acostumada a ter o mundo aos seus pés que jamais parou para refletir sobre o que realmente importava. Mas vamos ser sinceros, quanto mais alguém é poupado dos desafios da vida, mais vulnerável fica quando eles finalmente aparecem. Ela tinha tudo, mas será que estava realmente pronta para enfrentar o inesperado? A história de Helena começa a mostrar que não são os bens materiais que nos preparam para o mundo, e sim as experiências, as dificuldades e, claro, as lições aprendidas com elas. A morte da mãe de Helena foi um divisor de águas na vida da menina. Com apenas 7 anos, ela mal podia compreender a profundidade de sua perda. Ainda assim, seu pai, o Sr. Joaquim, decidiu que a melhor maneira de lidar com a dor seria dar tudo o que Helena queria. Ele era um homem ocupado, mas acreditava que presentes caros poderiam compensar sua ausência. Para ele, cuidar da filha era garantir que ela tivesse tudo o que o dinheiro podia comprar, mas faltava algo essencial: tempo e carinho. Aquela ausência constante, ainda que coberta de luxo, deixava lacunas emocionais difíceis de preencher. Enquanto Helena crescia, era cada vez mais evidente que seu pai estava tentando manter sua vida impecável, sem deixar que ela enfrentasse os contratempos. Mas, no fundo, o Sr. Joaquim sabia que a morte da esposa tinha abalado sua relação com a filha. Ele queria protegê-la a todo custo, mas o resultado foi uma jovem que desconhecia o valor do esforço e da dedicação. Era como se ele estivesse construindo um castelo de cartas que, ao menor sinal de vento, poderia desmoronar. O excesso de proteção e a falta de diálogo acabaram por distanciar os dois, ainda que morassem sob o mesmo teto. Agora, imagine uma criança crescendo com todas as suas vontades atendidas, sem nunca ter que se preocupar com nada. Com o tempo, essa falta de exposição ao mundo real faz com que Helena não tenha noção do que é realmente importante. Ela não sabe o que é sentir a falta de algo que não possa comprar. E o Sr. Joaquim, embora tentasse compensar sua ausência com presentes e privilégios, no fundo sabia que estava falhando em proporcionar à filha o que ela mais precisava: ferramentas para enfrentar a vida de verdade. O Sr. Joaquim, por mais ocupado que estivesse com seus negócios, acumulou uma fortuna impressionante em tempo recorde. Mas, ao se concentrar tanto em sua carreira, ele perdeu de vista algo ainda mais importante: o desenvolvimento prático de sua filha. Helena crescia sem entender como as coisas funcionavam além de seu mundinho privilegiado. O dinheiro parecia um recurso infinito, e ela jamais parou para pensar em como ele era realmente obtido. Enquanto o Sr. Joaquim construía seu império, a filha viajava em um universo paralelo, onde esforço e compromisso não faziam parte do vocabulário. A fortuna de seu pai permitiu que Helena vivesse como uma verdadeira herdeira, cercada de luxo e sem preocupações. No entanto, isso veio com um preço alto.
Ela nunca teve a chance de compreender o valor do trabalho duro, das responsabilidades ou das escolhas conscientes. Para ela, o mundo era uma espécie de parque de diversões, onde tudo já estava pronto e esperando por sua decisão sobre como gastar. E a verdade é que, quanto mais ela se distanciava da realidade, mais difícil seria para Helena encarar os desafios que a vida inevitavelmente traria. O Sr. Joaquim, ciente de sua falha em educar a filha de forma prática, começou a se preocupar. Ele acumulava mais e mais sucesso, mas percebia que Helena estava cada vez mais distante de qualquer senso de responsabilidade. A preocupação dele não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre o que aconteceria quando ele não estivesse mais por perto para resolver tudo. Ele sabia que o luxo não dura para sempre e que, sem preparo, sua filha estava destinada a sofrer as consequências de uma vida sem propósito. A fortuna estava lá, mas e o futuro dela? Helena, por sua vez, cresceu despreocupada, sem jamais imaginar que a vida poderia ser diferente. O interesse dela girava em torno de uma única coisa: gastar o dinheiro de seu pai. Compras, festas, viagens. Ela vivia no que muitos considerariam um sonho. Mas essa despreocupação era como uma bolha que a mantinha isolada da realidade. Para Helena, não havia a menor necessidade de pensar no futuro ou em responsabilidades. Afinal, por que se preocupar quando tudo estava ao alcance com apenas um pedido? A despreocupação, porém, tinha um preço alto, um preço que ela ainda não tinha percebido. À medida que os anos passavam, essa atitude de Helena começou a gerar frustrações no Sr. Joaquim. Ele via a filha vivendo em uma bolha de privilégio, sem nenhum interesse em desenvolver habilidades ou assumir qualquer responsabilidade. Era como se ela estivesse à deriva, sem direção ou propósito. Ele até tentou, de forma sutil, despertar nela algum interesse por algo além do consumo desenfreado, mas parecia impossível. A jovem estava completamente imersa em um estilo de vida que a isolava de qualquer noção de esforço ou trabalho. O comportamento de Helena era o reflexo direto de uma vida sem desafios. Ela não conhecia o esforço necessário para alcançar algo, pois sempre teve tudo de mãos beijadas. Isso a fazia ver o mundo de forma distorcida, onde o dinheiro do pai resolvia qualquer problema. Mas a verdade é que viver de forma despreocupada pode ser algo perigoso. Sem perceber, Helena estava cavando um buraco cada vez mais profundo, do qual sair seria uma tarefa árdua. Será que ela estaria pronta para enfrentar a realidade quando ela finalmente batesse à porta? O Sr. Joaquim, já desesperado com a falta de interesse de Helena em assumir responsabilidades, decidiu que era hora de tomar medidas mais drásticas. Ele queria que a filha participasse dos negócios da família, que entendesse o funcionamento por trás de toda aquela fortuna. Vez ou outra, ele a convidava para reuniões e tentava introduzi-la ao universo empresarial, mas Helena sempre arranjava uma desculpa para não participar. Era evidente que, para ela, sentar em uma sala de reuniões não tinha o menor apelo quando comparado ao glamour de sua rotina habitual. O mundo dos negócios parecia distante e sem importância. Apesar das várias tentativas de envolvê-la, Helena simplesmente não conseguia se interessar. Para ela, o dinheiro parecia algo que surgia magicamente na conta bancária, sem esforço nem preocupação. A ideia de ter que lidar com números, decisões e estratégias não fazia sentido para alguém que nunca precisou suar por nada. Cada vez que o Sr. Joaquim falava sobre a importância dos negócios, ela desconversava, mudava de assunto ou simplesmente saía de cena. Ele começava a perceber que, se não houvesse uma mudança radical, sua filha nunca estaria preparada para seguir seus passos. O Sr. Joaquim, um homem acostumado a tomar decisões difíceis, sabia que precisava agir. Ele entendia que o mundo que ele tinha construído para a filha não duraria para sempre, e se Helena não aprendesse a lidar com isso agora, o futuro seria incerto. Mas como convencer alguém a assumir responsabilidades quando essa pessoa nunca precisou lutar por nada? Ele estava diante de um dilema: continuar mimando a filha e deixá-la despreparada ou tomar uma atitude mais enérgica, que pudesse, enfim, despertá-la para a realidade. A dúvida pairava no ar. Como Helena continuava sem demonstrar interesse em assumir qualquer responsabilidade, o Sr. Joaquim decidiu que precisava de uma solução drástica.
Foi então que ele tomou uma decisão que surpreenderia a todos: arranjar um casamento para a filha. Na visão dele, talvez a influência de um parceiro mais focado e responsável pudesse moldar Helena de alguma forma. E não era um casamento qualquer. O noivo escolhido era o filho de um parceiro político importante, alguém com uma posição de destaque que poderia, em teoria, trazer estabilidade e direção à vida despreocupada de Helena. Era uma estratégia, um último esforço para dar rumo à vida dela. No entanto, Helena, sendo quem era, não reagiu bem à ideia. Para ela, casar-se com alguém que ela não escolheu era absurdo. Ela via o casamento como uma prisão, um caminho sem volta que acabaria com a liberdade que ela tanto prezava. Mesmo que nunca tivesse se preocupado com responsabilidades, a ideia de casar-se sem amor, sem vontade própria, era impensável. Ainda que ela não tivesse noção do que queria para o futuro, casar por conveniência certamente não fazia parte dos seus planos. Ela sentia que seu pai estava forçando a barra, tentando controlar uma vida que ela mesma mal compreendia. Mas o Sr. Joaquim estava decidido. Ele via o casamento como uma solução para dois problemas: garantir que sua filha tivesse um futuro estável e fortalecer seus laços políticos ao mesmo tempo. Para ele, era uma jogada estratégica, um plano perfeito. No entanto, ao tentar forçar Helena a aceitar algo que ela não queria, ele acabava criando um abismo ainda maior entre os dois. Enquanto Helena via o casamento como uma imposição, o Sr. Joaquim acreditava que estava salvando a filha de um destino incerto. O conflito entre os dois estava prestes a chegar ao auge. Chegado o dia do casamento, todos esperavam que Helena finalmente aparecesse e cumprisse o acordo que seu pai havia feito. A cerimônia estava preparada com todo o luxo que a ocasião exigia e os convidados, membros da alta sociedade, aguardavam ansiosos. No entanto, Helena tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua história: simplesmente não apareceu. Para ela, aquilo não era só um casamento forçado, mas o último gesto de revolta contra o controle que seu pai tentava impor. Ao não comparecer, ela estava declarando, de uma vez por todas, sua independência, ou pelo menos era isso que ela pensava. O que ela talvez não tivesse previsto era o escândalo monumental que sua ausência causaria. Em poucas horas, o rumor de que a noiva havia fugido do próprio casamento espalhou-se pela cidade inteira. O nome de Helena estava em todas as manchetes, e a sociedade que antes a admirava agora se deleitava com o drama. O Sr. Joaquim, por outro lado, estava furioso. Sua reputação, construída com tanto esforço, estava sendo arruinada por uma única decisão impulsiva da filha. Além do constrangimento público, havia também as implicações políticas que esse escândalo poderia causar. Ele sabia que a situação exigia uma resposta rápida e severa. Diante da situação, o Sr. Joaquim não pensou duas vezes antes de agir. Se Helena acreditava que poderia escapar de suas responsabilidades com uma atitude dessas, ele estava pronto para provar o contrário. E assim, sem hesitar, ele decidiu cortar todos os cartões de crédito da filha, impedindo qualquer acesso ao dinheiro que ela tanto gostava de gastar. Mais que isso, ele tomou a decisão de mandá-la para um lugar onde ela não teria escolha a não ser enfrentar a realidade, uma roça no interior, longe de todo o luxo que ela sempre conheceu. Era o castigo perfeito para quem fugiu das responsabilidades. Quando Helena chegou à roça, a realidade bateu à porta de uma maneira que ela nunca havia imaginado. O contraste entre o luxo de sua vida anterior e a simplicidade do campo era esmagador. Nada de compras, festas ou viagens. Agora, ela estava diante de um mundo que nunca conheceu, o mundo do trabalho duro e das responsabilidades cotidianas. Ao descer do carro, percebeu imediatamente que estava completamente fora de sua zona de conforto. Tudo ao seu redor parecia estranho, e pela primeira vez, ela sentiu que estava completamente sozinha. O peso das decisões de seu pai finalmente começava a fazer sentido. Na roça, Helena percebeu que ninguém estava ali para servi-la. Não havia empregados para limpar a casa ou preparar suas refeições. Ela mesma teria que fazer tudo, desde arrumar a cama até cuidar da limpeza diária. O choque foi imediato.
Durante os primeiros dias, a jovem se recusou a aceitar sua nova realidade, tentando se agarrar à ideia de que aquilo tudo era temporário, uma punição passageira. Mas conforme os dias se passavam, ela começou a entender que, se não mudasse sua atitude, sua situação não mudaria. A roça era sua nova realidade, e o luxo de sua vida anterior parecia uma lembrança distante. Com o tempo, Helena começou a se adaptar, ainda que a contragosto. Limpar a casa, uma tarefa simples para muitos, era um desafio gigantesco para quem nunca havia sequer levantado um prato. Aos poucos, ela percebeu que, se quisesse sobreviver ali, precisaria aprender a cuidar de si mesma. E, no meio desse aprendizado, algo inesperado começou a acontecer. Helena passou a entender o valor do esforço, da independência. Ainda que reclamasse no início, a vida na roça estava começando a transformá-la de maneiras que ela jamais havia previsto. A mudança estava apenas começando. Sem muitas opções na roça e com a necessidade de se manter ocupada, Helena acabou aceitando um trabalho como atendente de loja na pequena cidade ao lado da roça. No início, a ideia parecia absurda para ela, uma jovem que nunca havia sequer pensado em trabalhar, agora sendo atendente de loja? No entanto, era uma das poucas alternativas disponíveis, e ela não teve escolha a não ser aceitar o novo desafio. Ao contrário do que imaginava, o trabalho começou a lhe proporcionar uma nova perspectiva sobre a vida e sobre as pessoas ao seu redor. Pela primeira vez, ela estava conectada com a realidade daquelas pessoas simples e trabalhadoras. O trabalho como atendente também lhe deu algo que ela nunca tinha experimentado antes, uma rotina. Todos os dias, Helena chegava na loja às 8 horas da manhã. Aos poucos, ela começou a perceber que, apesar de simples, aquele trabalho lhe trazia um certo prazer. Era uma tarefa humilde, mas ela estava desempenhando algo útil, algo que tinha valor para outras pessoas. Aquela sensação de estar fazendo a diferença, por menor que fosse, começou a mexer com ela de uma forma que nem o luxo de sua antiga vida havia conseguido. Com o tempo, Helena passou a conhecer melhor as pessoas da pequena cidade, a entender suas histórias e a se conectar com elas de uma maneira que jamais imaginou. Ela descobriu que, apesar de viverem com muito menos do que ela estava acostumada, aquelas pessoas eram felizes de uma maneira genuína. Esse contraste foi um choque para ela, que sempre associou felicidade com dinheiro e status. Aos poucos, o trabalho como carteiro começou a moldar uma nova Helena, mais consciente e atenta ao que realmente importava na vida. O aprendizado dela estava apenas começando. Nos primeiros meses na roça, Helena lutou contra sua nova vida. Tudo parecia um castigo, uma espécie de prisão rural longe do mundo glamouroso que ela conhecia. No entanto, algo começou a mudar dentro dela. Aos poucos, Helena passou a perceber que as responsabilidades, antes tão desprezadas, traziam consigo um certo sentido de propósito. Limpar a casa, preparar as refeições e cumprir com seus compromissos na comunidade eram tarefas que, no início, ela desprezava, mas que agora começavam a fazer parte de sua nova realidade. Era como se, a cada dia, ela estivesse aprendendo algo valioso que o dinheiro jamais poderia comprar. O mais curioso era que, quanto mais ela aceitava suas novas responsabilidades, mais Helena se sentia conectada consigo mesma. A cada tarefa concluída, ela experimentava uma pequena vitória pessoal, um senso de realização que nunca havia sentido antes. A vida na roça era desafiadora, mas, ao mesmo tempo, trazia uma simplicidade que Helena começou a apreciar. Sem as distrações de sua vida anterior, ela tinha tempo para refletir, para pensar sobre o que realmente queria para o futuro. Aos poucos, a jovem despreocupada e rebelde estava dando lugar a alguém mais madura e consciente. Embora não fosse fácil, Helena estava descobrindo que a independência vinha acompanhada de um senso de liberdade que ela nunca havia experimentado. Cada dia na roça era uma lição, e, por mais difícil que fosse, ela estava se adaptando. O trabalho manual, as interações com a comunidade e o tempo sozinha estavam forjando uma nova versão de si mesma. A menina mimada que fugiu do seu casamento estava desaparecendo, e em seu lugar surgia uma jovem mulher capaz de enfrentar os desafios com mais força e resiliência. O caminho ainda era longo, mas a transformação já era visível.
Durante um de seus dias de trabalho como atendente, algo inesperado aconteceu. Helena encontrou uma menina abandonada em uma das ruas que costumava passar antes de chegar no trabalho. A cena a pegou completamente de surpresa. A garota estava sozinha, desamparada, e imediatamente despertou em Helena um sentimento que ela nunca havia experimentado: compaixão verdadeira. Até então, sua vida havia sido centrada em si mesma, sem nunca precisar se preocupar com o sofrimento dos outros. Mas ali, diante daquela criança indefesa, algo dentro dela se transformou. Pela primeira vez, Helena sentiu a urgência de fazer algo não por obrigação, mas por genuíno cuidado com outra pessoa. A decisão de ajudar a menina foi quase instintiva. Helena sabia que não podia deixá-la ali, sozinha, à mercê do destino. Levou-a para casa, alimentou-a e procurou saber mais sobre sua história. Com o passar dos dias, a relação entre as duas foi se estreitando e Helena começou a pensar em algo que, até então, parecia impensável: a adoção. A menina despertou nela uma nova forma de amor, uma responsabilidade maior que qualquer outra que ela havia assumido até aquele momento. Cuidar de alguém tão vulnerável trouxe à tona uma sensibilidade que ela nunca soube que tinha. A adoção da menina representou um marco na jornada de Helena. O que começou como uma punição forçada por seu pai, agora se transformava em algo muito maior. Ela não só estava aprendendo a se cuidar, mas também a cuidar de outra vida. A responsabilidade de ser uma mãe substituta despertou nela um novo sentido de propósito. O luxo de sua antiga vida parecia insignificante comparado à importância de oferecer segurança e carinho a essa criança. Helena, que outrora fugia de qualquer tipo de responsabilidade, agora abraçava uma das mais importantes de todas, a de criar e proteger alguém que dependia totalmente dela. Meses depois de adotar a menina, o senhor Joaquim decidiu fazer uma visita surpresa à roça. Ele havia passado todo esse tempo acreditando que Helena estaria desesperada, implorando para voltar à sua antiga vida de luxo. Mas, para sua surpresa, o que ele encontrou foi uma jovem completamente diferente daquela que havia mandado para o campo. Ao chegar, ele viu uma Helena mais madura, confiante e, sobretudo, serena. Ela estava cuidando da casa, da menina, e desempenhando suas tarefas com uma naturalidade que ele jamais imaginou que veria. Era como se o tempo na roça tivesse transformado não apenas sua filha, mas também a relação entre eles. O senhor Joaquim não conseguia esconder sua surpresa ao ver o quanto Helena havia mudado. Ele, que sempre acreditou que o dinheiro e o luxo eram as únicas formas de proporcionar felicidade à filha, agora estava diante de uma realidade que não esperava. Helena, que antes fugia de responsabilidades, agora assumia múltiplos papéis com determinação. A relação entre os dois, que antes era marcada por desentendimentos, começava a se transformar em algo mais equilibrado. Pela primeira vez em muito tempo, pai e filha estavam se entendendo em um nível mais profundo, sem a interferência do luxo ou do status social. Helena também percebeu a transformação que havia ocorrido dentro dela. A menina que um dia foi muito mimada e inconsequente agora estava mais consciente de suas escolhas e do impacto que elas tinham em sua vida e nas vidas ao seu redor. A visita de seu pai não foi marcada por ressentimentos ou cobranças, mas por um entendimento mútuo de que a jornada que ela havia percorrido era necessária. O senhor Joaquim, por sua vez, viu que a punição que impôs acabou sendo, na verdade, uma lição valiosa para ambos. A relação estava em um ponto de reconciliação e Helena finalmente estava pronta para encarar o mundo com outra mentalidade. Após a visita de seu pai, Helena sentiu que estava finalmente preparada para voltar à cidade. No entanto, desta vez, não seria a mesma jovem despreocupada e inconsequente que deixou aquele lugar meses atrás. Agora, ela tinha plena consciência de suas responsabilidades e, mais importante, do valor das coisas que antes considerava garantidas. Ela estava mais madura, pronta para enfrentar os desafios de sua antiga vida com uma nova perspectiva. O retorno à cidade não era mais sobre voltar ao luxo, mas sim sobre continuar a viver de maneira consciente, equilibrando suas novas responsabilidades com os privilégios que ainda possuía. Seu pai, percebendo a mudança drástica na filha, não hesitou em convidá-la a se envolver novamente nos negócios da família.
Mas, desta vez, Helena não viu o convite como uma imposição. Pelo contrário, ela se sentia pronta para assumir responsabilidades reais, consciente do esforço necessário para administrar o império que o senhor Joaquim havia construído. O luxo que antes cegava Helena agora era visto sob uma nova ótica, como algo que demandava trabalho duro e dedicação. Ela finalmente estava disposta a aprender, a se comprometer e a mostrar que podia ser digna do legado da família. A transformação de Helena também a fez perceber algo ainda mais profundo, a importância de equilibrar suas responsabilidades com a vida pessoal. A adoção da menina a ensinou o valor do cuidado e da empatia, e isso a impulsionava a tomar decisões mais conscientes em todos os aspectos da vida. O que começou como uma punição havia se tornado a maior lição de sua vida. Helena não apenas recuperou o respeito do pai, mas também o amor próprio e a noção de que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no que fazemos com as oportunidades que nos são dadas. A história de Helena nos mostra que, às vezes, a vida nos coloca à prova de maneiras inesperadas. O que parecia ser um castigo se tornou a maior lição de sua vida, e ela provou que todos nós somos capazes de mudar, crescer e nos adaptar, mesmo nas situações mais difíceis. Se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para continuar acompanhando histórias inspiradoras como essa. Nos vemos no próximo vídeo.